Senhor Jesus, ele disse: vigiai e orai. Para que o quê? Então, qual é a única forma de não entrar em tentação? Vigiar. Se não vigiar e não orar, eu e quem quer que seja, vai cair em tentação. Tá certo assim? Quem não quer cair em tentação? Vigia e ore. Se não vigiar e não orar, quer cair em tentação. Se eu não vigiar e se eu não orar, eu quero cair em tentação. Presta muita atenção. Se eu não vigiar e não orar, então eu quero cair em tentação. Orar o quê? Ora, o Senhor Jesus mandou a gente orar pedindo para Deus. Mandou pedir, orar. Não me deixe entrar em tentação. Sim ou não? Quer dizer que se eu não pedir, eu vou cair em tentação. Se eu não pedir isso para Deus e se eu não vigiar, eu vou cair na tentação. Não é tentação só de adultério, não. Adultério, prostituição, roubo. A gente sempre diz que isso aí é o fundo do poço, isso é o fim de tudo. Quando a pessoa adultera, quando comete esse pecado grande, ela já caiu faz tempo. Então, se eu não vigio, e é isso que nós vamos ver, e se eu não oro, pedindo para Deus isso, então eu quero cair em tentação. Eu vou cair em tentação. Não tem como evitar isso. É um ensinamento do Senhor Jesus. É o único jeito. E por que a gente vê pastores caindo, bispos, obreiros, pessoas antigas de igreja, às vezes? Porque não está vigiando, não está orando. Orar, pedindo para Deus não deixar cair em tentação, e orar para manter a comunhão com Deus. A oração é a conversa com Deus, a vida com Deus. Então, porque ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, em que momento o Senhor Jesus falou isso? Jesus falou isso no momento que ele mesmo estava sendo tentado. O próprio Senhor Jesus estava sendo tentado. E ele sabia que os apóstolos seriam tentados também. Então, antes que eles entrassem em tentação, ele foi lá e falou: vigiai e orai. Quer dizer, faz o que eu estou fazendo. Faça o que eu estou fazendo, senão vocês vão entrar em tentação. Então ele estava ali chorando, suando sangue. Você já conhece a história, dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Por quê? Porque ele estava sendo tentado. A carne, a natureza humana do Senhor Jesus, o coração, estava ali falando para ele: foge, foge, não vá para a cruz, não se entregue ao que vai acontecer, não beba desse cálice. Tanto que Jesus veio ao mundo para quê, gente? Vamos pensar, vamos raciocinar. Para que Jesus veio ao mundo? Curar, libertar, botar o diabo de joelhos? Foi para isso? Para que ele veio? Sim, salvar. Mas para que ele veio? Qual a forma de salvar? Morrendo no nosso lugar. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, num certo momento: para isso eu vim. Para essa hora eu vim. Então pensa, vamos pensar. O próprio Senhor Jesus falou que ele veio ao mundo para aquele momento. Ele veio ao mundo para ser preso, para ser julgado, condenado, quase esquartejado, pregado e morto na cruz. Ele veio para isso. Essa foi a finalidade central da vinda do Senhor Jesus. De quebra, então ele ficou aí curando, 3 anos curando, libertando, mostrando como que a coisa funciona. Mas veio para isso. Sim ou não? Ou então por que ele estava pedindo para Deus: passa de mim esse cálice? Se ele disse: eu vim para beber esse cálice, eu vim para isso, então por que ele estava pedindo para Deus passar dele? Por quê?
estava sendo tentado. É isso aí. Ele estava sendo tentado a não beber do cálice da maldição, porque ele se tornou maldito. O pior que Jesus estava falando, passa de mim, não era ser preso e crucificado, não. Aquela dor, apesar de ter sido dilacerante, terrível, mas não se compara à dor da alma, que ele já começou a sentir antes mesmo. Antes de trazer o pecado para ele, antes de trazer a maldição para ele já estava sentindo um pavor de morte. Então, a dor da alma, que você vê, são as pessoas depressivas, que chegam às vezes a se cortar para tirar um pouco, focar na dor da carne e esquecer a dor da alma. E isso não foi nada diante do que, não é nada diante do que o Senhor Jesus passou. Então, a dor da separação de Deus, enfim, vamos entrar num detalhe que demora e a gente já explicou isso. O fato é que ele, por aquilo que ele estava para passar, então ele começou a pedir, passa de mim esse cálice. Eu vim para beber esse cálice, agora não quero beber esse cálice. Porque ele estava sendo tentado. Ele estava sendo tentado. E pediu 3 vezes. Ele sabia que não tinha outro jeito. Sabia que não tinha outra maneira. Mas ele foi tentado a pedir e a fugir. Mas como não houve resposta, porque não tinha outra maneira, então ele estava com o espírito pronto. Olha aí. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por que o Senhor Jesus estava com o espírito pronto? Porque ele mantinha comunhão com Deus. Porque toda madrugada ele orava, ele ia no Jardim das Oliveiras muito, porque ele mantinha a comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus. Então a carne fraca estava tentando, o diabo usando a carne fraca, a natureza fraca, tentando, mas o espírito estava pronto. Então ele venceu a carne, não entrou em tentação, chegou a pedir a Deus. Não teve resposta? Já sei. Não existe resposta. Eu vim para isso. Será feita a tua vontade. Pronto, já se levantou diferente. Jesus, ele não foi ao encontro dos soldados chorando. Ele não foi suando sangue. Ele não foi mais apavorado. Quando ele... Você vê que quando a gente fica dividido, isso com respeito a, por exemplo, problemas. Já aproveitar um parêntese aqui. Quando a gente enfrenta problemas, dificuldade, problema de casamento, de família, qualquer tipo de problema. O diabo logo quer dividir a nossa cabeça. Porque casa dividida não subsiste. Então ele quer dividir logo a nossa cabeça. Fé, dúvida. Por quê? Porque Deus permitiu. Por que está acontecendo isso? Meu Deus. E perguntas, dúvida. Então eu vou ficar dividido na fé e dividido em querer entender. Na fé e querer compreender. Na fé e vou vencer ou não vou. Na fé, Deus está vendo ou não. Na fé, vai dar certo ou não. Bom, dividiu. Se eu fico dividido, eu não subsisto. Eu vou ser vencido. Então, vem um problema e eu fico dividido, eu fico fraco. Por que o Senhor Jesus estava ali, naquela fraqueza? Por que ele estava ali chorando, suando sangue, dizendo, estou apavorado, falando para os apóstolos? Porque naquele momento, ele ficou o quê? O que ele ficou? Dividido. Eu vim para essa hora, mas vai ser muito difícil. Eu vim para beber esse cálice. Eu vim para tomar o cálice da maldição, mas vai ser muito difícil. Então, toda vez que a gente ficar dividido, medo, dúvida, ansiedade, insegurança, decisão, na vida sentimental, então vai namorar o fulano. Ah, mas o fulano, o pastor acha que não está pronto. Ah, mas a fulana, o pastor acha que não está pronto. Mas eu estou vendo que tem um indício. Ah, não, mas, poxa, mas... Aí começa um monte de desculpa, idade, um monte de coisa, fica dividido, fica fraco. Aí vai acabar escolhendo pelo errado. Então você vê que quando o Senhor Jesus definiu, acabou, tirou, não tem possibilidade, não existe. Eu vim
para beber esse cálice? Meu pai, eu vou beber. Você vê que ele ficou forte. Na hora ele se levantou. João especifica que quando os soldados se aproximaram, ele se aproximou, ele se adiantou, ele deu um passo à frente. Quem vocês estão procurando? Jesus, sou eu. E ele falou com tanta autoridade, com tanta força, que diz que os soldados caíram por terra. Os soldados caíram, literalmente caíram, apavorados. Porque ali ele passou força, ele passou segurança, ele já estava de pé. Não estava mais dividido, não estava mais, olha, eu vou indo, mas quem sabe, ó Deus, dá tempo ainda, hein? Senhor, os soldados estão chegando, mas dá tempo ainda de me livrar. Não tinha mais isso. Está sendo claro? Não tinha, estava definido. Então ele passou tanta força, caíram por terra. De novo, quem vocês estão procurando? Jesus, já disse, sou eu. Então ele não foi ali chorando, de cabeça baixa, não tem jeito. Oh meu Deus, tem misericórdia. Oh, não foi não, ele já foi diferente. Porque definiu, limpou a cabeça. Quando ele estava todo arrebentado, estourado, fisicamente, também, e indo, levando a cruz, as mulheres gritando, batendo no peito, chorando, ele ainda parou, todo arrebentado, sem comer, sem beber, apanhou muito. E ele ainda para e diz, não chorem por mim. Não chorem por mim. Chorem por vocês e pelos seus filhos. Que tinham negado Jesus. Por mim não. Quer dizer, ele estava fraco. Não, acabou. A fraqueza sucumbiu diante da decisão, da definição. Não tinha divisão ali. Então, nós estamos sujeitos a enfrentar muitos problemas. Vamos enfrentar até o fim da vida. Mas no momento que enfrentamos problemas, o diabo vem para tentar. Ele vem para tentar. Tentar a gente a ficar dividido, tentar a gente a ficar com medo, tentar a gente a ficar pensando o que vai ser, será que eu vou conseguir? E por aí vai. Ficar olhando, o filho está piorando, o marido está piorando. Mas isso, aquilo, outro. Porque se a gente não vigiar, vai ficar dividido. Se ficar dividido, quem vai prevalecer? É o diabo. Ficou claro? Então, isso não pode acontecer com a gente. Porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é. Então, a carne não está fraca, a carne ela é, e nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Ela é fraca. Até o próprio Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, a carne era fraca e tentou corrompê-lo. Imagina a gente. Então, se eu vivo numa carne fraca, e essa carne então ela é fraca e vai querer me derrubar, eu tenho que estar sempre com o espírito pronto. O espírito é o quê? O que é o espírito? É a cabeça, é o raciocínio, é a mente, é o pensamento. Então a minha mente tem que estar sempre tomada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Foi assim que Jesus definiu, seja feita a tua vontade. Quer dizer, eu entendo e eu sei que é a tua vontade. Não tem outro jeito. Pronto, assumiu. Eu não estou aqui assim porque, eu não sei se é a vontade de Deus ou não. Ele sabia que era. Só que ele estava procurando um outro jeito. Mas estava definido, essa é a vontade de Deus. Assumiu ela, ficou forte. Então quando a gente, na nossa mente, a gente vive, põe nela, enche com a palavra de Deus, a vontade de Deus, a gente vai estar sempre pronto. Sempre pronto. Vem o problema, vem o diabo, vem o inferno, vem a injustiça, vem o que for. Não, eu estou com a minha consciência limpa. Eu não estou no pecado, eu não estou no erro, eu não devo nada para o diabo. Aliás, foi isso que o Senhor Jesus falou. Quando ele se levantou, que ele foi, ele disse, eu não tenho nada meu contigo. Eu não tenho nada que é teu comigo. Não tenho nada que é teu comigo. Então ele estava consciente, eu não devo nada para o diabo. Não devo nada para o diabo. Eu não tenho porta aberta com o diabo. Não tenho, rabo preso com o diabo. Então eu sei o que eu vou fazer. Sei o que vai acontecer. E sei que eu vou ressuscitar.
Amém? Então você fica forte, porque você está bem com Deus. Então você não está vivendo em pecado, você não está vivendo religiosamente, acomodado, apagando fogo, primeiro amor. Não, você está bem. Então você vai com consciência, com o espírito pronto. Então se isso está acontecendo e eu não devo nada, eu estou bem, de fato, tenho me examinado, tenho vivido pela fé, eu tenho mantido o primeiro amor, as primeiras obras, então eu vou passar por isso, porque Deus é comigo. Então o espírito está pronto. Então o diabo trabalha porque ele sabe que a carne é fraca. E ele trabalha para a gente, então, não vigiar, não orar. E a carne fraca engoliu o espírito fraco. Mas se o espírito estiver pronto, quando é que a carne vai prevalecer? Quando? Quando? Nunca. Agora, vigiai, de novo. O que é vigiar? Então, o que é vigiar? Vigiai, primeira coisa é o quê? Eu estou lá em Mateus ainda. Primeira coisa é o quê? Vigiai. Não é orar e vigiai. Vigiai. Vigiar o quê? Vigiar o quê, gente? O Senhor Jesus falou isso aí quando ele estava onde? No Getsemane, sabendo que daqui a pouco viriam os soldados para prendê-lo. Não é assim? Então, quando ele disse vigiai, ele estava mandando o quê? Os discípulos ficarem alerta, vigiando a hora que os soldados estavam chegando para eles saírem correndo. É assim? Era para vigiar o caminho? Era para vigiar o quê? Cada um vigiar a si. O vigiai é para mim. Eu tenho que vigiar a mim. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos. Eu tenho que vigiar as minhas reações. Eu tenho que vigiar as minhas decisões. Todo dia eu tenho que me vigiar. Porque a minha carne é fraca. Apesar de ser novo coração, ele ainda é coração e ele ainda sente e ainda vai querer ir pelo sentimento. Então, todo dia, antes de orar, eu tenho que vigiar a mim. Então tem gente que cai porque ela não vigiou. De repente você está aqui, você não está vigiando. Você já está com mágoa. Fizeram uma injustiça com você. Dentro da igreja. Um companheiro de trabalho. Fez uma fofoca. Inventou uma mentira. Falou uma coisa que não deveria. Falou áspero. Você não vigiou. Ficou com mágoa. Porque não tem desculpa. Não, bispo, é que o fulano pegou muito pesado. Não, bispo, é que o fulano mentiu demais, descaradamente, e eu fiquei com mágoa. Não tem desculpa. Porque Jesus já deixou claro que a mágoa é do diabo, é do inferno. Então, eu não posso deixar nada, ninguém, trazer o que é do diabo para a minha vida. Eu não posso deixar uma pessoa que já está ouvindo o diabo e fazendo o que o diabo quer, está cometendo uma injustiça, está mentindo, está fazendo uma fofoca, e eu vou deixar essa pessoa que já está fazendo o que o diabo quer, eu vou deixar, por causa dela eu não vou vigiar, e eu vou trazer o que é do diabo para a minha vida também. O diabo está doido para eu ficar com mágoa de alguém, doido, porque aí ele tem acesso à minha vida. Então não justifica. Tanto que Jesus falou, olha, quando mentindo, te injustiçarem com mentiras, se alegre, porque grande é o seu galardão. Quer dizer, se você está servindo a Deus e alguém vem e te injustiça e ainda com mentira, então é porque o diabo está doido com a tua alma, que você está agradando a Deus. Graças a Deus, eu estou passando por uma coisa que eu não mereço, por amor de Jesus. Graças a Deus, ó Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Se ela não se arrepender, ela vai colher o que plantou. Mas eu não vou colher. Eu vou continuar colhendo o que vem do teu reino. Amém? Mas de repente você não está vigiando. Você foi injustiçado no trabalho. Você foi injustiçado pelo colega de trabalho, pelo patrão. Mentiram, você perdeu. Você foi chamado a atenção na frente de todo mundo, injustamente.
foi demitido, teve que pagar uma coisa que não era devido, e você não vigiou, e você está remoendo isso. Talvez você até saiu do trabalho, você até pediu as contas, mas você saiu do trabalho, mas você levou junto a mágoa, você levou junto o ressentimento, a raiva, você não vigiou. A tua carne falou mais forte. E se você não vigiou, provavelmente, porque você não estava com o espírito pronto. Estava faltando comunhão, estava faltando alguma coisa que você tem que consertar. Não digo isso para acusar, é para consertar. Tem conserto. Você não está vigiando. E dentro de casa, teu filho que não é convertido, marido que não é convertido, e você espera dele a atitude de uma pessoa de Deus sem ele ser de Deus, e aí você também está brigando. Você não vigiou, você não está vigiando, você está brigando, você está rebatendo, você está ofendendo, você está xingando. Ele fala palavrão e você diz, é do diabo. Você não fala palavrão, mas você é do diabo. Você está amarrado, moleque. Você tem que me respeitar. Claro, o filho tem que respeitar o pai e a mãe, mas se ele tiver com demônio, isso vai funcionar? E você não está vigiando e está entrando na pilha do diabo, está brigando. Você está entrando na cilada de Satanás, está ficando com raiva do filho, está ficando com raiva do marido e está fazendo ele ficar com raiva de você. Você não está vigiando e a carne está prevalecendo. Então são muitas situações que de repente você não está vigiando e você já está fazendo aquilo que vai trazer a destruição. Você não está vigiando e você já não ora mais como antes. Você não está vigiando. Você não está vigiando, então você não está percebendo que você não ora mais, que você não ora como antes, você não tem mais a paixão das almas, você não medita na palavra com prazer. Você não está vigiando e não está vendo que você vem para a igreja domingo, vem para a igreja quarta-feira, mecanicamente, religiosamente. Você não vem como antes, poxa, hoje é quarta-feira, meu Deus, fala comigo, alguma coisa você vai falar comigo. Você perdeu isso. Você levanta na quarta-feira, às vezes lembra que é quarta-feira de noite. Quarta-feira tem que ir para a igreja. Aí você chega do trabalho correndo, cansado, às vezes aborrecido, um dia pesado. Você está lá cansado, não tem que ir para a igreja hoje. Eu faço parte do grupo, não posso faltar. Aí você vai lá. Não é como antes mais. Que pela manhã, hoje é dia de Deus falar. Hoje é dia de recarregar as baterias. Hoje, meu Deus, fala comigo. Você não está vigiando, você perdeu essa prática de fé básica. Perdeu esse desejo, essa sede. Aí a palavra não fala com você mais. Aí você chega na reunião cansado e você sai cansado. Eu estava vendo nas matérias, falei para o povo hoje, pessoas que vêm aqui no solo quarta-feira, que levam 1h30, 2 horas de carro, outras de ônibus, de um monte de gente, Águas Lindas, Sobradinho, Planaltina, Paranoá. A pessoa fala assim, olha, chega na hora, dá um desânimo, é cansado, é longe, o trânsito, só de pensar. Mas não, eu tenho um voto com Deus. Meu Deus, fala comigo. E essas pessoas saem renovadas. Quer dizer, vale a pena. Mas por que ela sai renovada? Porque ela está vigiando. E ela está entendendo, isso é para minha salvação, isso é para minha alma. E Deus vai falar comigo. Então, elas vêm e apresentam uma oferta para Deus, um sacrifício de enfrentar tudo, porque ela não quer estar na igreja, porque quarta-feira quem é do grupo não pode faltar, quem é salvo não pode faltar. Não, ela vem porque ela quer manter a comunhão com Deus. Deus fala com ela, ela se renova, vale a pena. Semana que vem eu estou aqui de novo. Então, de repente, você perdeu isso. Você perdeu. Você vai na igreja perto da sua casa. Acabou ali, você está em casa mais cedo. Mas você já não vai com aquela sede. Você não está vigiando e não está vendo, não está percebendo. Não estou falando que vocês são assim. Eu estou falando o que acontece. Se não é com você, vigie para nunca acontecer. Se é, conserte isso agora. Amém? Conserte isso agora. Sim, conserta. Dá tempo. Dá para consertar. Então pensa, o que você pode não estar vigiando e por isso você não está percebendo que você está praticando algo que vai destruir a sua comunhão.
apagar o primeiro amor, apagar o Espírito Santo, enfraquecer sua fé, sua comunhão, o problema ficar maior do que você. Então pensa nisso, vigia. Nada pode ser justificativa para a gente fazer aquilo que vai destruir a gente mesmo. Então a carne é fraca e vai ser fraca. Aí Pedro diz, sede sóbrios. Quem está embriagado está anestesiado, não pensa direito, você já sabe. Então tem que estar sóbrio. Sóbrio diz respeito a quê? Cabeça, raciocínio, pensamento. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele é adversário, sempre vai ser, e se a gente não quiser lutar, o problema é nosso. Anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então ele pode tragar quem ele quer? O diabo pode devorar quem ele deseja? Não, ele tem que encontrar quem dê condição. Então ele está ali procurando, quem é que vai me dar condição? Quem é que vai permitir? Quem vai deixar eu ir lá e devorá-lo? Então, buscando a quem possa tragar. Então ele não pode tragar quem ele quer. Ele busca quem deixa. Então, eu estava meditando e vendo e descobri por que o apóstolo Pedro falou do leão, que o diabo está como leão. Porque naquela época tinha muito leão, tinha muito animal. Então eles sabiam, eles conheciam. Então quando Pedro falou o diabo está como leão, todo mundo entendeu. Ele não quis dizer o leão com respeito a um animal feroz, bravo, que põe medo. Não, ele não estava se referindo a medo. Porque quem é de Deus não tem medo de nada. Ele estava se referindo à maneira de caça do leão. Veja qual é a maneira de caça do leão, por favor. A caçada começa quando duas leoas desafiam um grupo, forçando seus membros a correr e fugir em pânico. Depois, uma das duas atacantes analisa a situação. Ela verifica o bando, decidindo em qual animal mirar. Ela está procurando alguma fraqueza, selecionando um búfalo jovem ou doente, ou um que esteja afastado do grupo. Numa questão de segundos, ela encontra seu alvo. Uma fêmea com um chifre quebrado. Qualquer briga teria sido bastante para ter quebrado algo tão duro quanto um chifre. Então, provavelmente, causou danos bem mais sérios a esta fêmea. Uma das atacantes passa correndo pelo grupo e se lança no ataque. Fique de pé, por favor. Você vê que na imagem ali, a leoa passa por um bezerro pequeno. Podia ter pego ele, mas ela já tinha escolhido. Já tinha mirado. Então, como é que o leão caça? A leoa caça. Procura o fraco, o afastado, o doente e o novo. Você que é novo na fé, o diabo quer que você seja um alvo dele. Você não vai ser alvo do diabo, você que é novo na fé, se você tiver sede das coisas de Deus. Então você vai estar sempre se alimentando, você vai estar aprendendo, Deus vai estar falando com você, então ele não vai conseguir com você. Então ele está aqui procurando o fraco. O fraco porque não se fortalece. Paulo disse, o Espírito Santo falou, fortalecei-vos no Senhor. Quem tem que se fortalecer sou eu, é você. Isso é a obrigação nossa. Então, se eu não me fortalecer, o que eu vou ficar? Se eu dividir a minha mente, o que eu vou ficar? Se eu não vigiar e orar, fraco. Então eu vou ser alvo do diabo. Ele vai botar o alvo em mim e não vai olhar para mais ninguém. Esse aqui está fraco. Então eu vou insistir nele, eu vou perseverar nele, nela, até devorar.
Então ele esquece o resto. Ele esqueceu o bezerro porque estava focado naquela lá. Então, doente. Quando a pessoa então não vigia, não ora, fica fraca, então a sua fé fica enferma, a sua fé fica doente, a sua alma fica doente. Fica angustiada, fica desanimada, fica triste, fica doente. E o desgarrado. Então é aquele que segue de longe. Está junto, aí daqui a pouquinho ele afasta um pouco. Está junto, daqui a pouquinho afasta de novo. Daqui a pouquinho se aproxima, daqui a pouco se afasta. Então o diabo vê, não, esse aqui é mais ou menos. Não há aquela entrega, não há o primeiro amor, uma entrega real. Está mais ou menos. Mais ou menos. Então ele se afasta espiritualmente. Ele bota o alvo. E não vai descansar. E vai deixar os outros. Porque já está fraco. Já está nesse espírito de se desgarrar. Já está doente. É novo. E não quer crescer, não se alimenta. Então é esse aqui. Ele tem tudo para que eu devore. Então eu vou focar nele e vou esquecer os outros. Até pegar esse aqui. É comigo, com você, com todos nós. Ficou claro, gente? Então nós não podemos dar a oportunidade ao diabo. Então se você está aqui e diz, olha, bispo, agora eu percebi, o Espírito Santo me mostrou. Eu não estava vigiando. Talvez até mais além, eu não estava vigiando e eu estou com mágoa. Estou com mágoa do meu marido, estou com mágoa da minha esposa, estou com mágoa do companheiro de fé, eu estou com raiva, eu estou com maus olhos, seja lá o que for. E de repente você até caiu em pecado. Se você for sincero com Deus, você se levanta hoje. E se você só não estava vigiando, e estava o diabo preparando para você ficar fraco e doente, então você já interrompe hoje, você já sai daqui forte e pronto para vigiar. Porque aí o apóstolo Pedro diz, ao qual resisti, firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quer dizer, Pedro falou com aquela igreja porque eles estavam sendo muito perseguidos. E a perseguição traz mágoa, ressentimento, sentimento de injustiça, consequentemente fraqueza. Então ele falou assim, olha, em outras palavras, não se engana não. Não pensa que vocês são coitadinhos, não. Ah, a gente está sendo tão perseguido. Não, não. Em qualquer parte do mundo, quem é da fé está passando pelo que vocês estão passando. Resista firme na fé. Amém, pessoal? Então, nós enfrentamos em qualquer parte do mundo. Nós vamos enfrentar as guerras por conta de viver longe do pecado. Enfim, e o diabo querendo nos destruir. É só aguentar firme na fé. E aí, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Então a gente passa por essas coisas, isso faz, a gente sofre com isso, mas não se entrega ao sofrimento, aguenta, suporta, crê. Então aí o que Deus faz? Vê que a gente não se entregou, a gente vigiou, não aceitou a mágoa, não aceitou tudo. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique. Então aí Deus vem, Ele me aperfeiçoa, Ele me fortalece, me fortifica melhor, Ele me estabelece. Aí Ele vem e faz a parte dele. E eu fico de pé. E Paulo disse assim, já para outra igreja, com referência a isso. Desperta tu que dormes e levanta-te. Ou seja, eles estavam dormindo espiritualmente. E porque estavam dormindo, já estavam o quê? Caídos. Porque ele mandou se levantar. Então eles já estavam dormindo e caídos espiritualmente. Mas ainda assim tinha chance. Levanta-te. Dentre, Paulo estava falando com uma igreja. Paulo estava falando com cristãos convertidos, batizados nas águas, que entregaram a vida a Jesus. E que provavelmente, igreja, tinha o Espírito Santo.
Mas como que esses cristãos de Éfeso estavam? Dormindo, caídos entre os mortos. Quer dizer, estavam iguais às pessoas do mundo. Os mortos são os que não têm Jesus. Então pessoas de uma igreja de Jesus, convertidos, mas que já estavam dormindo, caídos e vivendo igual aos mortos do mundo. Mas ainda assim tinha jeito. Levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, o levantar começa com a gente, quer dizer, a decisão. E Cristo, te esclareça, quer dizer, ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. Portanto, vede prudentemente como andais. Como é que você está andando? Como que eu estou andando? Como é que é o meu dia a dia? Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Não temos tempo. Nós não temos tempo para errar. Nós não temos tempo para falhar. Nós não podemos dar tempo. Deixa para depois. Não, eu vou me levantar. Não, eu vou deixar esse erro. Não, eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a jejuar. Não tenho tempo para deixar para depois. Remir o tempo. É agora, é hoje. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós temos que estar atentos à vontade de Deus. Ficou claro, gente?